Hoje a aula vai ser sobre a divisão dos períodos históricos. Lembrando que a história é dividida em 5 partes, em pré-história, história antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea. Lembrando que cada período histórico aqui tem as suas próprias características e todo período deixou uma grande contribuição para a raça humana, para o futuro da humanidade. E o primeiro período aqui, a pré-história, ele data mais ou menos 2-3 milhões antes de Cristo e vai até 4.000 antes de Cristo. A pré-história acaba assim que o homem inventa a escrita lá na Mesopotâmia, a escrita cuneiforme. Mas quais são as principais características aqui da pré-história? A pré-história é dividida em 3 partes, em período paleolítico, período neolítico e idade dos metais. As principais características do período paleolítico que significa idade da pedra lascada, é que no paleolítico, que data mais ou menos 2-3 milhões também antes de Cristo, os primeiros hominídeos, eles ainda eram nômades, eles ainda não tinham conhecido a agricultura e a pecuária, então por isso que eles eram nômades. Eles viviam numa época que o mundo vivia a era glacial, eles viviam no meio do gelo e eles viviam em busca de alimento. Uma das principais descobertas do homem nessa época foi o fogo. Lembrando que o fogo é importante até hoje, mas naquela época foi extremamente importante, porque com o fogo o homem conseguia cozinhar, conseguia se proteger de outros animais e usava o fogo para guerrear também. Então, um dos primeiros motivos que fizeram os homens lutarem uns contra os outros, um dos primeiros motivos das primeiras guerras, foi o fogo. Então, lá no Paleolítico, quem tinha fogo tinha poder. Não era todo homem que já tinha dominado o fogo, já tinha aprendido como que se fazia o fogo. Então, hoje em dia, os homens lutam por dinheiro, por poder e por política. Naquela época, os homens lutavam por fogo, porque quem tinha fogo tinha poder. Aí, por volta de 10.000 anos antes de Cristo, começa o segundo período da pré-história, que é o período neolítico. Quais são as principais características do período neolítico? No período neolítico, o homem aprende a questão da agricultura, acontece a revolução agrícola, e a questão da pecuária também. Então o homem aprende que não tinha mais necessidade de ficar trocando de lugar, de ficar sempre mudando de moradia. Porque a partir do momento que o homem aprende a questão da agricultura e a questão da pecuária, ele entende que não precisa mais ficar se locomovendo. Então a partir desse momento, por volta de 10.000 anos antes de Cristo, o homem se torna sedentário, moradia fixa. E além disso, as armas que os homens usavam também para caçar e para guerrear foi avançando. Então, por volta de 10.000 anos antes de Cristo, acaba o período paleolítico, o período da pedra lascada, e começa o período neolítico, idade da pedra polida. Aí, por volta de 5.000 anos antes de Cristo, começa a idade dos metais. Quais as principais características da idade dos metais? Primeiro, o homem aprende a como fazer armas, construir armas usando bronze e depois com ferro. Quando eles começam a fazer armas, fazer utensílios usando ferro, foi importante porque as armas ficaram muito mais potentes, tanto para caça, como para trabalho, como para agricultura e para pecuária, como também, infelizmente, para guerra. Com o ferro, com a invenção do ferro pelo homem, quando o homem aprendeu a fazer armas usando ferro, infelizmente as guerras ficaram mais potentes também e foram usando isso para conseguir e conquistar mais poder. Então, a pré-história é dividida nessas 3 partes, período paleolítico, neolítico e idade dos metais. Aí, quando que acaba a pré-história? A pré-história acaba por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Em 4.000 anos antes de Cristo, começa a história antiga, com a invenção da escrita. E por que acabou a pré-história e começou a história antiga com a invenção da escrita? Tem muita gente que pergunta assim, de quanto em quanto tempo que troca um período, se tem um tempo determinado. Não tem tempo determinado, não existe essa. O que acontece? É que quando acontece alguma coisa que muda o mundo para sempre, que revoluciona o mundo para sempre, se troca de período. E a escrita, inventada lá na Mesopotâmia, 4.000 anos antes de Cristo,
foi uma coisa que mudou o mundo para todo sempre. Se você for parar para ver, para analisar, a história da escrita, a escrita, ela é extremamente importante até os dias de hoje. Você usa a escrita para estudar, para se comunicar com outras pessoas e vai usar para sempre. Um exemplo, no futuro, daqui 10.000 anos, as pessoas ainda vão estar usando a escrita. Assim como usaram no passado, assim como usam no presente e assim como vão usar no futuro também. Então a escrita é uma coisa que mudou o mundo para todo o sempre. Então por isso que a partir do momento que o homem inventa a escrita, deixa de ser pré-história e começa a ser história antiga. Lembra que eu falei para vocês também que quem inventou esses nomes aqui foram os historiadores da Idade Moderna. Aqui na Idade Moderna, os historiadores, eles tiveram um certo preconceito com a pré-história. Tanto é que se você for parar para analisar esse pré aqui, pré é o que vem antes. Então, a pré-história foi antes da história? Não existiu história na pré-história? Claro que existiu. Só que na cabeça dos historiadores da Idade Moderna, não podia existir história em um mundo, em uma cultura, que não tinha escrita. Então, para as pessoas da Idade Moderna, para os historiadores da Idade Moderna, na pré-história não tinha história porque não tinha escrita. Então, foi uma coisa que foi antes da história. É claro que nos dias de hoje, os historiadores da Idade Contemporânea aqui, todo mundo entende que existiu sim história na pré-história. A pré-história foi o pessoal que viveu na pré-história, graças a ele nós estamos aqui hoje. Graças às descobertas, às invenções, que a humanidade continua avançando e avança até os dias de hoje.